Olá, povo católico. Vamos abordar aqui um assunto tristemente e tragicamente ocorrido no dia 8 de novembro de 2023. Mais uma situação constrangedora e abominável em que o próprio Papa Francisco coloca a Igreja e deixa os católicos estarrecidos, desacreditados no que vê. O Dicastério para a Doutrina da Fé, nesse lamentável dia 8 de novembro de 2023, sem definir ou forçar a crença, ou seja, não foi feito de forma infalível, não foi uma definição de fé, e é lógico que essa aberração não podia ser. Que os transexuais foi decretado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé que os transexuais também podem solicitar e receber o batismo, mesmo que não estejam arrependidos. Olha só, o batismo é o sacramento que nos introduz na fé, é onde existe a renúncia de pecado e onde nós deixamos de ser meras criaturas de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Os transexuais podem solicitar o batismo mesmo sem estar arrependido. Olha o escândalo disso. Não só isso, eles também podem atuar como padrinhos e ser testemunhas em casamentos. Até homossexuais que convivem com pessoas do mesmo sexo. Olha só, o Dicastério para a Doutrina da Fé decretou isso. Segundo a doutrina católica, quem é o padrinho? O padrinho é aquele que se torna o pai espiritual da pessoa que está sendo batizada ou confirmada, se for o caso do crisma, que ainda é imatura na vida espiritual e precisa de alguém que o instrua e o oriente. É uma espécie ali de ajudante do próprio pai, por isso o padrinho é um pai por extensão. Por esta razão, o padrinho deve ser um cristão exemplar e não pode viver publicamente sequer em concubinato. Ou seja, viver junto com uma mulher sem ser casado. Ou, pior ainda, viver em adultério público, segundo, terceiro, quarto, que eles chamam de casamentos. Diante disso, tanto aquele que apresenta como padrinho uma pessoa que não é adequada para isso, quanto aquele que atua como padrinho nessas condições pecam gravemente, mortalmente. Quanto a ser testemunha num casamento, quem tem costumes tão abjetos que não é confiável não é considerado adequado. Além disso, o depoimento de quem testemunhou um sucessor e viu e ouviu o ocorrido e é intimado em juízo para depor, deve ser pessoas dignas de crédito. Ninguém sai tomando depoimento de pessoas que têm caráter de má índole. Então, por analogia, a gente entende que se a pessoa vai testemunhar um casamento, supõe-se que ela tem também uma dignidade de crédito em termos de conhecimento e também de moral. O propósito de Francisco ao proferir uma cascata incessante e progressivamente acelerada de heresias e blasfêmias, como seus documentos Amor e Letícia, o que aconteceu em Abu Dhabi, a introdução de Pachamama no Vaticano, a praticamente legalização da homossexualidade, o que ele faz com todos, promovendo esses escândalos, seria pressionar os bons pastores da igreja a abandoná-la, provocando-os a acusá-lo de heresia e depô-lo, e depois declará-lo herege e cismático por ter negado implicitamente a primazia do Papa e assim expulsá-los da igreja. Ou seja, o que Francisco parece pretender com isso é fazer uma inversão de valores, é escandalizar, é provocar cada vez mais para que aqueles padres e bispos, os poucos, os raros ainda que são bons e que ainda têm uma boa formação e que de fato passam uma boa formação aos fiéis, ele provoca esses pouquíssimos, esses raros bons pastores a enfrentá-lo
e nesse enfrentamento ele usa para acusá-los de desrespeitar o vigário de Cristo, o Papa. Ou seja, ele provoca uma inversão de valores. A intenção de Francisco é provocar uma inversão de valores. Ele escandaliza bastante, e quando ele for atacado por esses raros bons pastores, ele vai acusá-los publicamente de heresia por estar em desobediência com o Papa. É um jogo bastante sujo e sórdido. Contudo, não devemos cair na armadilha armada por Francisco. Não há dúvida de que ele profere heresias e declarações blasfemas, mas o episcopado não tem jurisdição superior à do Papa. Olha aí, o episcopado, o corpo clerical, né, os inferiores, os bispos e os padres, não tem superior jurisdição a Francisco e, portanto, não pode processá-los ou depô-lo. Porque Francisco, ele está no topo da igreja. Ele não pode ser processado pelos seus inferiores. Portanto, estas heresias materiais devem ser resistidas, não aceitas, combatidas e refutadas. Devemos resistir, não aceitar essas coisas que ele profere, devemos combater e refutar tudo isso. O que não se pode fazer é exagerar atribuindo uma jurisdição superior à do sumo pontífice, porque só quem é superior ao sumo pontífice é o próprio Deus. Só Deus possui essa jurisdição. Então, muita gente, diante desses escândalos vindo dos papas, muita gente vai se sentir tentado a cair em um erro também, que é o sedevacantismo. A pessoa vai negar que o Papa é Papa, vai dizer que o trono de Pedro está vazio. Ora, mas quem tem jurisdição para isso? Ninguém. Se Francisco é sumo pontífice, sumo é superior. Ele está superior a todos. Acima de Francisco, só Deus. Então devemos combatê-lo, mas tendo consciência que não temos poder nenhum de processá-lo e nem de depor ele do trono de Papa, do trono papal. Não vamos misturar uma coisa com a outra, não vamos compensar um erro com o outro, combater um erro com um outro erro. Por isso aqui esse texto, que eu tirei do blog Adelante la Fé, e que foi escrito, deixa eu ver por quem, não peguei o nome do autor, né? Mas foi do blog de língua espanhola Adelante la Fé. Então o autor ele frisa muito isso, né? Do cuidado que devemos ter para não cometermos esse erro, né, de cair em um outro erro chamado sedevacantismo, né, que são pessoas que, por causa dos escândalos provocados pelos papas, eles concluem que os últimos papas não são papas por causa dos seus erros graves. Isso é um outro erro, né, que, como bem foi dito, ninguém tem jurisdição de depor um papa, que acima dele só Deus. Devemos refutar todos esses erros, logicamente, que vêm dele ou de qualquer papa que seja. Na verdade, quem se deixar dominar, né, por essa raiva, e de uma certa forma até justa, né, por causa de todas dessas coisas horríveis que Francisco vem fazendo, se a gente cair nesse erro, na realidade, a gente atribuir para si uma jurisdição que nós não temos, ao fazer isso, nós deixaríamos de ter motivos para incorrer no erro e na excomunhão canônica de Francisco, o pontífice, que, pelo que ele diz, é condenado por Deus. Ou seja, se a gente cai na exacerbação de querer julgar um papa sem termos jurisdição para isso, aí sim nós podemos cair em um erro que pode, de fato, nos condenar de forma legal.
Com dor, temos que aceitar que neste conflito de proporções históricas, aquele que deveria governar a barca de São Pedro passou para o lado inimigo para afundá-la. Portanto, não há necessidade de comentar nada de que o Papa Francisco decretou. Claro, é impossível ignorar o caráter anticristo e demoníaco daquele documento assinado pelo cardeal prefeito do antigo Santo Ofício e referendado por Francisco. Já estão a ser feitos processos em marchas forçadas, preparando o terreno para a chegada do anticristo, tanto na esfera religiosa como na esfera temporal e política. Essa é a grande verdade. O mundo está sendo pavimentado para se cumprir as profecias apocalípticas, que é a chegada do anticristo. Isso vai acontecer. O mundo inteiro, não como uma criação física de Deus, mas no sentido moral e pejorativos, quando a gente está falando aqui esse mundo inteiro, são aquelas pessoas que vivem de acordo com o espírito mundano e carnal, em oposição ao angélico ou divino, espiritual, está sujeito ao diabo. No dilema de ou Deus ou o eu, ou a verdade ou a mentira. É por isso que o diabo também é chamado de príncipe deste mundo. No Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 31, e no mesmo Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 30. O demônio é também chamado de o Deus deste século, segundo o livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O reino de Satanás se opõe ao de Deus, Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 26. O drama da situação atual é que este contra-reino demoníaco, este anti-reino, entrou nas mentes dos homens da igreja e atingiu o topo da hierarquia. Satanás arranca do coração dos homens o bom trigo da palavra de Deus para substituí-lo pelo seu joio ou falso trigo do erro. Como diz no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 15. Veja o caso escandaloso dos padrinhos transexuais. Seu objetivo é cegar as mentes daqueles que não acreditam mais para que não sejam iluminados pelo Evangelho da glória de Cristo. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 15, de novo fala sobre isso. É claro que o decreto em questão não convida à conversão. Pelo contrário, encoraja-nos a perseverar na depravação, isto é, na impenitência final, que é um dos pecados contra o Espírito Santo. O mundo de Satanás luta aqui nesse mundo contra o reino de Deus, mas no final Jesus derrotará definitivamente Satanás e conquistará o mundo. Até o fim do mundo haverá oposição entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. São João capítulo 8, versículo 44. Aqueles que realizam as obras do diabo, Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículo 10, que se resume em impostura e engano. São João capítulo 8, versículo 44. Primeiro livro de Timóteo capítulo 4, versículo 2. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Com o qual a verdade e a justiça são substituídas pelo erro e pelo pecado. Romanos capítulo 1, versículo 25. É óbvio que o Francisco não realiza as obras de Deus, mas as de Satanás, porque substituiu a verdade pelo erro e a santidade pelo pecado. Num sentido genérico, o satanismo é o estado daquilo que é satânico, ou seja, aquilo que está sujeito a Satanás e também lhe é consagrado. O satanismo está totalmente encharcado e saturado de espírito de Satanás, o adversário de Deus e do homem. Especificamente, o termo satanismo tem 3 significados. Primeiro, o domínio de Satanás sobre o mundo. Segundo, a adoração prestada a Satanás. E terceiro, a imitação da sua rebelião contra Deus. É necessário estudar esses 3 aspectos se quisermos compreender adequadamente o significado do conceito de satanismo e sua relação com a modernidade e pós-modernidade. O domínio de Satanás sobre o mundo. Tanto nos evangelhos como em São Paulo é revelado este domínio, que se realiza e se propaga através de, letra A, do pecado do homem que se opõe à vontade de Deus. É assim
que o domínio de Satanás se propaga através do pecado do homem, que se opõe à vontade de Deus, o orgulho e o egoísmo humano, que se opõe a Deus, que é infinitamente verdadeiro e bom, e, por último, letra C, a lei meramente externa ou farisaica, como é o caso desse decreto de Francisco de 8 de novembro de 2023, que é contrária à verdadeira fé interior vivida a partir da caridade. O domínio de Satanás sobre o mundo torna-se algo como um corpo místico, segundo a descrição de São Gregório Magno, que dizia: certamente o diabo é o chefe de todos os ímpios, e todos os ímpios são membros dessa cabeça. Por isso os padres e doutores da Igreja falaram da contra-igreja, da anti-igreja, aludindo ao Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, que fala da sinagoga de Satanás em oposição à Igreja de Cristo. O reino de Cristo se opõe radicalmente ao de Satanás. Eles são tão contrários quanto o sim e o não, o bem e o mal, a verdade e o erro, ou o ser e o nada. O fim de cada um é a aniquilação do outro através de um combate recíproco contínuo que não terminará até o fim do mundo e o julgamento universal. Ou seja, essa batalha entre os filhos da luz e os filhos das trevas só terminará com o retorno de nosso Senhor, como está no credo, que há de vir a julgar os vivos e os mortos. O que é inédito e a novidade desconcertante, apenas até de certo ponto, porque a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus desde 1958. Mas o que é inédito e novidade é que esse espírito demoníaco atingiu o topo do elemento humano da Igreja. Pio XII ensinou que o satanismo mais profundo é a apoteose do homem que reduz a religião a algo subjetivo e, depois de haver derrocado o cristianismo, aplica o falso caminho do coletivismo socialista e o individualismo liberal, os quais conduzem à destruição da humanidade, primeiro na moral e depois no físico. Mensagem de rádio-mensagem no Natal de Pio XII, em 24 de dezembro de 1952. Ou seja, ele coloca, ao contrário do que os mentirosos também, da direita política e conservadora e que são liberais, que parece que ele se opõe ao socialismo, e aqui Pio XII ele desmascara tudo isso. A religião é tratado como algo subjetivo e depois da queda do cristianismo aplica o falso caminho do coletivismo socialista e o individualismo liberal, ou seja, duas faces de uma mesma moeda. 60 anos depois, somos testemunhas de que esta terrível profecia se cumpriu. Hoje, através da bondade puramente natural, o príncipe deste mundo tenta acorrentar os homens para mantê-los mais firmemente sob o seu domínio, isto é, longe da verdadeira Igreja de Cristo. Adoração a Satanás. Se a existência do diabo for negada, o culto que lhe é dado também é negado. Hoje, a vitória mais perigosa de Satanás foi ter impedido a fé católica de existir verdadeiramente. Não menos perniciosa é a superstição oposta, isto é, a adoração prestada a Satanás como uma divindade maligna com quem se deve reconciliar e que deve ser servida para benefício pessoal, para obter honra, riqueza e prazeres. Os gnósticos da antiguidade identificaram Satanás com a serpente do paraíso, que exaltaram por ter reivindicado os direitos do homem ao revelar a Adão a gnose, ou seja, o conhecimento do bem e do mal, e ensinando-o a se rebelar contra os mandamentos de Deus. Para os gnósticos cainitas, os verdadeiros libertadores são os grandes rebeldes que se levantaram contra Deus: Caim, Esaú, os sodomitas e, sobretudo, Judas, que libertou a humanidade de Jesus. Portanto, a recente reabilitação dos Iscariotes por alguns filmes e até por alguns neo-exegetas que não é de se surpreender. Tem gente até que diz que Judas pode ter sido salvo nessa ânsia que eles têm de que todos vão se salvar.
sendo que nosso Senhor chamou Judas de filho da perdição. Ou seja, o que é um filho? O filho é um descendente. Nosso Senhor já chamou ele de filho da perdição. Judas, Bergoglio, o Papa Francisco e Satanás. No Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 71 e 72, lemos que Jesus disse-lhes: não fui eu quem vos escolheu 12? E um de vocês é um demônio. Olha aí as palavras de nosso Senhor. Não fui eu quem escolhi os 12, ou seja, foi Cristo que escolheu. Entretanto, um de vocês é um demônio. Disse-o por Judas Iscariotes, filhos de Simão, porque o trairia. Ele é um dos 12. O doutor comum da igreja comenta: o diabo não por natureza, mas por imitação de natureza diabólica, é o que São Tomás escreve, né? São Tomás, o diabo ele não por natureza, mas por imitação da natureza diabólica. São Tomás no comentário sobre o Evangelho de São João. Na verdade, Judas era por natureza um homem e não um demônio. Mas ao imitar o diabo na sua maldade, ao odiar e trair Jesus até a morte, era semelhante ao diabo na forma como ele agia. Maçonaria e satanismo. Monsenhor Antônio Romeu explica que o culto a Satã concentra-se nas missas negras que lembram fórmulas e ritos maçônicos. Sem dúvida, a maçonaria é um covil secreto do satanismo e herdou a fé e os costumes dos gnósticos cainitas. A maçonaria, que é inspirada no judaísmo talmúdico, é a contra-igreja universal que planeia os acontecimentos políticos e econômicos e militares dos quais depende os destinos das pessoas. Há mais de 200 anos isso acontece. Na história da modernidade, podemos observar um padrão constante de progresso que tende ao progresso inexorável, à religião da natureza e que exclui toda religião e moralidade positiva. A luta é travada sobretudo contra o catolicismo, porque uma vez caído, o cristianismo não será mais do que um símbolo ou apenas uma memória. Os principais e favoritos servos de Satanás são o judaísmo anticristão, que nosso Senhor se referiu aos judeus assim: vós sois filhos do diabo. Evangelho de São João, capítulo 44, que por sua vez inspirou todas as seitas e heresias anticristãs. A rebelião satânica. Esta rebelião consiste na afirmação heróica de si mesmo, defendido na sua integridade absoluta. Dom Antônio Romeu escreveu: existem até alguns teólogos católicos, até o cardeal prefeito do Santo Ofício e o sumo pontífice, que para lisonjear a vontade ou liberdade humana não respeitam o divino e têm a audácia de brincar com o risco do pecado, com uma atitude de risco mortal, que ele tem muitos pontos de contato com o titanismo atual. O marxismo, para qual Deus é mau, é uma das formas modernas de satanismo revolucionário, assim como o niilismo filosófico pós-moderno, Nietzsche, Freud, tem aí como seus grandes nomes, que aspira a eliminar a moralidade, o intelecto humano e o ser pela participação, que se refere ao ser por excelência. Conclusão de tudo isso: consequentemente, o decreto em questão é uma abominação que, se alguma coisa discorda da lei natural, e mesmo contra a sã razão, não é mais uma lei, mas uma corrupção da lei. Não só isso, quando se ordena algo contrário à razão, à lei eterna e à autoridade de Deus, é justo desobedecer, como disse o Papa Leão XIII na encíclica Libertas. E a revelação divina também ensina que devemos obedecer a Deus antes dos homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. O decreto em questão é antidecálogo, ou melhor, é o decálogo de Satanás. Jesus já nos ensinou: quem ofender um destes pequeninos que creem, melhor lhe seria que lhe amarrassem uma pedra de moinho ao pescoço e fosse lançado ao mar. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 42. De qualquer forma, temos que ter calma. Parece que o fim se aproxima. O fim do poder das trevas.
A Virgem do Apocalipse disse a Bruno Cornacciola, em 1947, que uma tremenda prova viria para a igreja, que será limpa da sujeira que se infiltrou entre os seus ministros. E Cornacciola, que ele foi, eu acho que, salvo engano, um comunista que abandonou o erro e se converteu ao catolicismo, ele acrescentou: espero que o que sonhei nunca se torne realidade. É muito doloroso. Deus não permita que o Papa negue toda a verdade da fé e suplante Deus. Parece que é isso que está acontecendo neste trágico pontificado atual. Infelizmente, com este último decreto, Francisco negou mais uma vez, e de forma ainda mais radical, a fé e a moral reveladas e tentou suplantar a Deus, dizendo o completo oposto de tudo que o Senhor nos revelou e ordenou. Rezemos para que o bom Deus interceda aí nessa história, porque a calamidade na igreja está em um nível assim indescritível, sem palavras assim para descrever tamanha decadência.